importante, um assunto que vocês vêm pedindo para a gente já há bastante tempo. E a gente trouxe pessoas importantes hoje aqui para falar com vocês, hein? Como sempre, a gente está subindo o nível aqui da turma. Hoje nós vamos ter o Nanete aqui, conversando com vocês, o Vinícius, lá do desenvolvimento. Rony está aí junto com a gente. Então, trouxemos toda a equipe para tentar esclarecer o máximo possível sobre esse assunto que está tirando o sono aí já de algumas pessoas, com certeza. Então, nós vamos bater um papo legal aí sobre a reforma tributária, né? O que a gente já sabe, obviamente, tem muita coisa ainda saindo, a NET vai comentar sobre isso, mas o que a gente já sabe que vem para essa reforma e como, né, principalmente, o assunto principal aqui é como que a Neros está preparando o Neros Web para receber essa mudança grande aí que vai ter, né, de forma gradativa, mas já tem um grande impacto no começo do ano. Então, como é que a gente está se preparando para receber esse novo processo, tá? Então, hoje a gente vai bater esse papo, conversar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos ter aqui um pouco dos objetivos, quais tributos, né, que vão acabar, quais os novos que vão chegar, um pouquinho do cronograma, falar um pouco do CBS e o IBS, enfim, finalizando aqui com o Neros, né? Como é que tudo isso vai acabar dentro do Neros. Como de costume, eu vou estar aqui apresentando junto com vocês, vou estar 100% aqui acompanhando o chat, tá? Vou pedir aquele favor de sempre, sempre que tiver alguma dúvida, qualquer coisa, mandem no chat, eu vou estar acompanhando isso de perto, tá? Só pedir para a gente não tirar o microfone do mudo, para a gente conseguir manter o processo aqui. As dúvidas podem ir enviando, eu vou estar anotando, a gente vai tentar responder todas aqui dentro do nosso webinar, tá? Então, só reforçando aquele combinado, qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou, enfim, qualquer coisa que queiram acrescentar, vamos direcionar isso tudo dentro do chat aqui da sala, tá bom? Deixar aí o Nanete e o Vinícius com os microfones, trazendo para a gente as informações. Beleza? Vamos lá. Vinícius, quer falar um pouquinho com a turma, se apresentar? Você é uma carinha um pouco mais nova aí para o pessoal. Bora lá. Estou passando o olho aqui na lista de participantes, tem muita gente conhecida, mas também tem muita gente nova aqui que eu não conheço, né? Então, prazer, pessoal, boa tarde, eu sou Vinícius, coordenador de desenvolvimento da Neros, tá? Já conheço bastante gente que está aqui na sala, algumas pessoas que eu não conheço também, a gente vai ter oportunidade de ter contato aí da agora em diante, tá? Então, a ideia aqui que o William já adiantou é isso, né? A gente vai bater um papo, falar um pouco sobre a reforma tributária, a NET vai entrar aqui agora dando detalhes, né, dos itens que foram destacados aí na pauta pelo William, e lá no finalzinho nós vamos mostrar como é que o Neros está nesse cenário, o que nós já fizemos, o que a gente tem pronto, o que vocês, da base de clientes, precisam, né, para começar a emitir as notas fiscais já com as novas tags, com os novos impostos da reforma tributária, tá? Então, a NET vai começar agora fazendo um alinhamento geral para a gente, para dar uma nivelada no conhecimento, né, uma nivelada nas informações, para a gente chegar lá no finalzinho e falar um pouco sobre o Neros, tá bom? Nanete, passa a bola para você. Boa tarde, moçada, né? Para quem não me conhece, mas eu acho que todo mundo aí me conhece, sou a Nanete, estou aqui na Neros aí há alguns anos, né? E vamos conversar um pouco aí dessa reforma tributária. Então, hoje a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente está convivendo com isso aí já tem uns 6 meses, tive a oportunidade também de fazer uma leitura da reforma e também das técnicas, né, que tem saído aí, tá? E o meu papel aqui é só fazer um resumão disso aí para a gente contextualizar o que está sendo proposto, né? Acho que ninguém tem dúvida de que era preciso fazer alguma coisa em termos de reforma tributária no Brasil. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? O sistema nosso é muito complexo, hoje nós temos 27 legislações estaduais e várias legislações municipais, né? E mais a complexidade natural do nosso sistema, né? Onde a alíquota é por dentro e a gente tem aí uma cumulatividade de imposto, né? Então, tem muita coisa aí gerando distorção nessa cadeia, né? Hoje, se você for abrir uma empresa no Brasil, o principal ativo que você tem que contratar é um advogado tributarista, porque ele pode reduzir a sua operação aí vários % e que impacta diretamente na sua lucratividade, né? A gente que está trabalhando no e-commerce aí, você sabe que a maioria do pessoal
coloca empresas em Extrema, coloca empresas no Espírito Santo, né, onde existem o tal dos benefícios fiscais para pagamento do ICMS. Né? Então, isso está lastrado no Brasil, e de forma geral, isso tem tido uma distorção, um litígio jurídico grande, bilhões e trilhões de dólares sendo disputado na justiça. Então, alguma coisa tinha que ser feita, né? E aí foi feita, ok? Então, o que foi feito, né? Passa o slide para mim aí, o que foi feito. Então, o que eles pensaram em fazer, né? E quando você lê a lei é muito bonita e muito bacana, e de acontecer do jeito que eles pensaram, né? Vai ser muito legal. Mas eles esqueceram de dizer que eles estão no Brasil. E no Brasil, cara, muita coisa bem pensada, às vezes não termina bem, né? Então, o objetivo principal é a simplificação, padronização, vamos acabar com um pouquinho de tributo e botar outros no lugar, né? Para que isso gere transparência, gere uma carga tributária mais igualitária para todo mundo, né? E que isso tenha uma maior justiça fiscal e também o Brasil poder fazer a inserção internacional. Gente, o mundo inteiro desenvolvido trabalha com IVA, o famoso IVA, e o Brasil estava atrás disso aí, com 2, 3 países que não aderiram ao IVA ainda. Tá? Então, isso aí é uma necessidade, aí, uma imposição da inserção internacional, da OCDE, uma série de outras coisas, para a gente fazer ao cabo essa reforma tributária. Tá? Então, o objetivo da reforma basicamente é esse, é racionalização, pagar menos impostos, tá? E diminuir a carga tributária. Mas isso a gente sabe que vai ser muito difícil conseguir, tá? Pode passar, William? Tá? Principalmente porque o que eles fizeram foi elevar brutalmente a carga do setor de serviços. Então, o setor de serviços vai dobrar, triplicar a carga tributária, né? E os outros setores, existe realmente a possibilidade de diminuição de carga, mas isso a longo prazo, né? No começo, muito dificilmente, a gente vai ter uma diminuição de carga no Brasil. Tá? Então, o que eles estão fazendo, basicamente, é eliminar os impostos sobre consumo e criar 2 novos impostos sobre consumo, um federal e outro municipal e estadual. Né? Então, o CBS é a contribuição federal e o UBS é dos estados e municípios. Né? E também vão dar uma substituída no IPI para o imposto seletivo, e algumas coisas do IPI ainda vão ficar, né, baseado aí em alguns poucos produtos aí que a Zona Franca de Manaus opera. Né? Então, nós vamos ter um IVA dual no Brasil, tá? E isso vai ser implantado aos poucos. Uma coisa que ninguém está falando, que é interessante vocês saberem também, não sei se vocês estão sabendo, que o CNPJ vai ser alfanumérico a partir de julho de 2026. Então, nós estamos acabando com os CNPJs no Brasil e nós precisamos aumentar esse CNPJ. Então, o CNPJ agora passa a ser alfanumérico, né? Então, aí nós vamos ter que fazer uma transição também, aí mexer nos sistemas para que o sistema possa comportar isso aí, tanto recebimento como emissão de nota, né? O cronograma da transição, passa no próximo que fica melhor isso, tá? Então, essa reforma ela vai se dar ao longo desses anos aí todos, tá? E vai começar timidamente em 2026. A gente, em tese, tem que fazer muito pouca coisa, mas aqui na ANEEL a gente já deu uma programada na base para receber, né, todos esses impostos e receber também a criar os campos, né, necessários para a gente possa operar esses novos impostos. Então, o trabalho de base foi feito, tá? E a partir de 26, a única coisa que a gente vai ter que fazer na nota é estabelecer na nota fiscal alguns labels lá que identifique de uma maneira fixa, tá? Um percentual para CBS e um percentual para IBS, ok? Então, não é uma mexida muito grande, é uma alteração em fórmula, a gente já criou os parâmetros e as fórmulas para isso, vocês vão ver depois, tá? Mas cabe aí
cada estado aí, e cada pessoa e cada cliente é bom testar, retestar, porque o que vai acontecer é que a gente já percebeu que a Secretaria Fazendária e a União estão cada vez mais já identificando uma série de labels que eles querem que esteja na nota fiscal, e que esse label já era pedido, mas ela não era fiscalizado, e aí eles começaram a fiscalizar, né, uma série de campos aí, e começaram a rejeitar a nota. Nós tivemos bastante problema de rejeição de nota aí nos últimos 60 dias, tá? Principalmente as notas fiscais especiais, notas fiscais específicas para cada negócio, que nós tivemos que acertar alguns campos ainda que, apesar de ter passado... Pode falar, William. Esse ponto que o Nanete passou é muito importante, tá, pessoal? Acho que muitos aí vão lembrar de alguns problemas que a gente teve recente na NDD, no início de outubro, principalmente, né? A gente teve algumas ocorrências aí com a NDD, que houve a necessidade de atualização do ambiente, né, das aplicações da NDD, e são por conta dessas mudanças que o Nanete falou, tá? Eram campos que já existiam, mas que a Cefaz não fiscalizava, não acompanhava, e a partir de, né, como está vindo essa questão da reforma tributária, eles estão antecipando alguns deles, e que os que eles não validavam, eles estão passando a validar. Muitas vezes sem aviso prévio. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que acompanhar com a CIEM, e principalmente manter e sempre muito atualizados, porque esses campos são lançados, eles não são obrigatórios, às vezes não tem essa obrigatoriedade de fazer atualização, porque não para de emitir, não impacta no processo, mas isso pode passar a ser validado a qualquer momento, né? Então é importante ter isso sempre muito redondinho, para que caso isso venha acontecer, a gente sofra menos com isso aí. Então alguns clientes, principalmente os que têm NDD ainda em ambiente local, vão se recordar aí que a gente teve um início de outubro bem complicado aí em termos de emissão de nota fiscal. A gente teve alguns problemas, já avisando essas mudanças que estão vindo, tá? Bom, então, 26 a gente não tem muita coisa programada para mudar, tá? Mas a gente tem certeza que muita coisa vai mudar em termos de atualização de nota, tá? Por que a gente tem essa certeza? Que nós não vamos ter obrigações acessórias para o CBS e IBS. Eles falam isso. A gente, apesar de não acreditar nisso, né, eles falam que vão botar quase tudo que eles querem dentro da nota fiscal. Então, a nota fiscal eletrônica deve passar por mudança bastante grande em 2026, tá? Para a preparação do início da reforma, que realmente, efetivamente, começa para valer em 2027, com a extinção de 2 tributos federais e a inclusão do CBS. Tá? Então, a reforma mesmo vai começar para valer em 27. 26 é um ano de preparação, é um ano de teste de alíquota, porque ninguém sabe também qual que é a alíquota que será efetiva, eles estão falando 28,5%, mas isso aí é uma coisa que vai ser definida, né? E aí nós vamos começar com a alíquota de IBS e CBS a partir de 27. Então, no ano de 26 é um ano de preparação, é um ano que nós estamos aqui, vamos preparar, vamos trabalhar muito, a gente já está abrindo aqui as horas, separando as horas do pessoal do desenvolvimento, né? Que a gente tem certeza que muita mudança vai vir e a gente vai falar algumas delas. E depois, essa mudança, ela vai se estender, 28, 29, né? Em 29, a gente começa aí com os impostos substituindo CMS e ISS, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ver em 29, e progressivamente até 32 e 33 a reforma, em tese, tá? Ela termina, em tese. Tá? Mas a gente sabe que muita coisa vai mudar e a gente não sabe a extensão disso ainda. Tá? Vamos falar do que a gente já sabe, né, William? Passa aí para nós. Ok? Então, algumas características disso aí, a base ampla de bens e serviços, essa base ampla também era para ser uma base bem mais ampla, mas aí vieram as exceções naturais, né, de cesta básica, de carne, de uma série de itens aí que não vão pagar esse imposto, né, e isso aí acaba subindo a alíquota para todo mundo, né. Realmente a gente vai acabar com a acumulatividade, ou seja, todo mundo agora vai entrar no débito e crédito,
ok? Aqueles regimes como a Neros tem, de não conlutinado, não vai existir mais, né? Principalmente aí no setor de serviço, né? A tributação será 100% no destino, né? Então, isso aí muda também, tá? A tributação vai ser o recolhimento 100% no destino, isso é uma mudança bem grande, tá? O cálculo do ICMS deixa de ser por dentro para ser por fora, né? O que é isso? Ele não compõe mais o preço de venda, então, um produto que eu vou vender a 100 e pagar 18 de ICMS, eu tenho que calcular 118, porque eu vou tirar esse 18% dele lá, né? Dividido por 1,18 para achar o 100, que é a minha base de cálculo. Então, o cálculo todo não vai ser por dentro mais, vai ser por fora, né? E, na teoria, a gente vai ter uma obrigação acessória bem mais simples, porque a gente não vai precisar fazer os SPEDs da vida, na teoria. Na prática, a gente vai ver como é que isso vai se dar, que talvez não seja bem isso, não. Mas é isso aí que a gente vai ver. Então, só para a gente ter uma ideia, né, só esse cálculo do imposto vai afetar a nossa planilha de precificação, vai alterar a fórmula como a gente vai calcular esse custo, né? Então, vão ter várias mudanças aí de custo de financeiro, que nós vamos falar mais para frente, mas além da tributação de cálculo. Então, nós vamos mexer em várias abas do sistema, né? Para que isso aí encaixe aí a partir de 2027, tá? E vamos estar compartilhando isso com vocês, ok? Pode passar, Will. Né? Então, os impactos operacionais aí dos mais graves vão ser as notas fiscais, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Tá? E uma mudança muito grande que a gente vai ver, tá? É a gestão de crédito e ressarcimento. Isso aí é uma coisa que vai mudar demais na reforma, e isso aí vai impactar muito profundamente a maneira de fazer negócio no Brasil. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque a partir de agora a gente tem a figura do crédito, tá? Do crédito de imposto. Ele pode ser gerado, mas você não pode utilizar aquele crédito até que ele seja quitado na base da receita, tá? Então, hoje, vou dar um exemplo, hoje, como é que funciona hoje, né? Eu comprei uma nota de 100, se eu tenho um ICMS de 12 naquela nota, aquele 12 é crédito para mim, eu posso usar ele, né, naquela mesa de competência, e depois eu faço o acerto com o fixo do que eu tenho que pagar de ICMS, com meus créditos, né? Agora não vai ser mais assim. Esse crédito você vai ser gerado, mas você não pode utilizar até que ele seja quitado, né? Então, nós vamos ter o crédito gerado, né? E nós temos que aguardar que o crédito seja lá homologado pela Receita, ou seja, alguém tem que pagar esse crédito lá na Receita para que aí você aproveite daquele crédito, né? Então, essa gestão de crédito vai ser um grande desafio para todos nós, tá? E também tem a função do ressarcimento. Por que o ressarcimento? Porque muitas vezes, tá? Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre o split pagamento e antecipação de impostos, mas bem provavelmente algumas empresas, né, do varejo podem ter crédito e não débito a pagar de ICMS, tá? Principalmente se você tem uma margem muito baixa, tá? Isso aí pode ser verdade em alguns meses. Então, nós temos que trabalhar também como é que a gente vai ter esse ressarcimento, né? Porque muitas vezes nós vamos antecipar mais imposto do que a gente deve. Isso é uma característica da reforma, nós vamos falar mais para frente, mas bem provavelmente ela vai consumir, né, o caixa. Apesar da carga tributária ser um pouco menor, talvez no caixa ela seja muito pior para você, porque você vai ter que antecipar muito imposto. Eu vou te explicar por quê, tá? E a gente tem que fazer, né, toda a capacitação e ajuste dos processos aí, de entrada, de custo, de precificação. Então, são muitas mudanças que nós vamos passar ao longo, né, desse ano de 26 e 27, tá?
Aí, sobre essa antecipação dos impostos, né, o que é a Receita, principalmente se é um pleito da Receita Estadual, tá? A gente tem um caso aqui de muita empresa em Minas aberta. Essa empresa, ela opera gerando crédito para as outras empresas, depois ela é fechada, né? Ela gerou um monte de crédito para as outras empresas, mas o cara não pagou os créditos. Então, ela gerou crédito para outra empresa aproveitou esse crédito, não pagou imposto, mas esse dinheiro nunca entrou. Isso, o que a Receita fez, né? Todo o imposto agora deve ser pago para gerar crédito. Então, se eu tirei uma nota de R$100 e eu tenho crédito de 12, eu não posso aproveitar aquele crédito até que essa nota seja efetivamente quitada. Ok? Mas ela tem que ser quitada na base da Receita, não basta você quitar ela lá com o seu fornecedor. Então, para isso, a Receita criou uma figura que ela chama split de pagamento, tá? Isso, no começo, tá? A partir de 27, diz a Receita que isso será opcional, né? Quem quiser aderir ao sistema do split vai aderir, e quem não quiser aderir ao sistema de split não tem problema, não adere. Mas as grandes empresas, tá? E bem provavelmente os senhores também que compram muito de empresas têm crédito, todos, né, vão querer utilizar o split de pagamento. Por quê? Porque uma vez utilizando o split de pagamento, você quita automaticamente no fisco o débito. Então, se eu devo, vamos lá, se eu tenho uma nota de 100, que eu tenho um crédito de 12, né, ok? Na hora de eu pagar esses R$100, tá? Na verdade, eu tenho que pagar 12 para o fisco e 88 para o meu fornecedor. Então, tá? Esse split de pagamento ocorrendo na boca do caixa, automaticamente a Receita vai receber esses R$12, automaticamente você vai ter direito àquele crédito. Se você não optar pelo split de pagamento, você vai ter que aguardar o final do mês do seu fornecedor para que ele faça o acerto com o fisco e pague, né, para que a coisa dê lá o ok do fisco, né? Então, esse split de pagamento, ele vai ser mandatório aí para as empresas. Eu acho que todo mundo vai querer aderir a esse meio de pagamento, né? E isso aí vai ser uma grande mexida. Por que vai ser uma grande mexida? Porque toda a parte fiscal, ela vai ter que agora olhar não só para a nota fiscal, mas olhar também para contas a pagar, né? E para as baixas desses títulos no sistema, ok? Então, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar bastante para fazer essa gestão desse split de pagamento, ok? Também está entrando no ar, vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão acompanhando isso, a duplicata eletrônica. O que é a duplicata eletrônica? Para a gente fazer split de pagamento, nós temos que vincular um título, né, no banco a uma nota fiscal, de modo que eu sei que aquele título está amarrado naquela nota e aquele título tem parte que é imposto, que parte que é do fornecedor. De modo que, quando aquela duplicata eletrônica que vai ficar registrada, né, por o sistema bancário, efetivamente receber aquele valor, ele vai automaticamente saber o que ele tem que repassar para o Estado e o que ele tem que repassar para o fornecedor no split de pagamento, né? Então, a duplicata eletrônica, ela já vai ser mandatória para as grandes empresas acima de 300 milhões no ano que vem, tá? E isso aí vai baixando na cadeia ao longo dos anos de 27, 28, 29, aí sucessivamente, tá? Então, a duplicata, ela vai também entrar da mesma forma que entra cartão de crédito e Pix hoje, né? Hoje, você sabe, na hora de emitir uma nota, eu vou lá na Sota Express, primeiro faço o financeiro e depois eu tenho que botar aquele financeiro na nota. A nota quer saber, né, daquela autenticação que fez a adquirente, né? Da mesma coisa vai ser a duplicata eletrônica. Eu vou pegar aquela duplicata, vou registrar em algum lugar, esse registro vai ter um número único que eu tenho que botar na nota fiscal, que aquele registro único
aquela relação de duplicatas diz respeito àquela norma. Eventos aí de split pagamento, eles vão ser bastante importantes, tá? Para a gestão dos senhores de débito e crédito. Eu acredito que todos aí, pelo menos as grandes empresas, tá, vão querer aderir a split pagamento, né? Por realmente compliance tributário, já que você está pagando, né? É preferível você pagar direto da receita, você pagar o fornecedor e esperar ele pagar, né? Cara, a gente tem nessa reforma aí muitos riscos, né? E algumas oportunidades também, mas tem muito risco aí, né? E a gente vai conviver com esse sistema que vai piorar nos próximos 10 anos, não vai melhorar nos próximos 10 anos, porque eu tenho que manter tudo que está funcionando hoje, né, nos próximos 10 anos, com ICMS, com toda a parte aí de SPED, que eu vou ter que manter ativo e funcionando, e vamos preparar o sistema para o novo imposto, e esse imposto vai conviver, que a gente não sabe como, com o velho, né? Isso aí vai dar um problema, a gente está definindo aqui, vai dar um problema danado na precificação, né? Como é que a gente vai calcular esse imposto, o que a Receita vai falar? Tem gente que está falando que o IBS vai compor a base do ICMS. Isso aí, cara, a gente vai ver no decorrer aí de 26, 27, como é que a gente vai fazer isso, mas são muitas perguntas ainda sem respostas, e a gente vai ter que ir no dia a dia aprendendo junto com todo mundo aí como é que essa coisa vai se dar, tá? A carga setorial, eu tenho feito alguns cálculos com alguns varejistas amigos, tá? E parece que, no final, para o varejo, a carga deve diminuir mesmo, tá? Mas para o setor de serviço, ela aumenta brutalmente, tá? E parece que no varejo a carga deve diminuir mesmo, tá? Toda essa parte aí do Simples, a gente não sabe se vai valer a pena ou não, tem que aguardar o Simples aí sair com todas as leis corretas e tal, para ver se o Simples vai parar de pé ou não vai, porque se você fizer uma conta rápida, às vezes operando em débito e crédito integral, talvez, dependendo das condições, seja melhor do que o Simples. Então, isso aí a gente vai ter que depender com o andar da carruagem para a gente pensar nisso, mas tudo indica que o Simples vai ser bastante desestimulado com essa reforma. No Brasil, a gente não pode assinar nada, porque tudo depende do que eles vão fazer, né, daqui para frente, ok? A gente tem realmente, esperamos assiduamente que seja mais uma simplificação mesmo após lá 2033. Vamos aguardar se isso aí vai se dar mesmo, tá? E se realmente acabar com toda a parte de obrigação acessória, tudo ficar resumido numa nota fiscal, e essa alíquota não mudar, e ficar muito mais transparente para todo mundo, vai ser uma boa coisa. Agora é esperar para ver se tudo isso aí vai realmente trazer o alívio que a gente espera. O que a gente sabe, nos próximos 10 anos vão ter muito trabalho, né? Isso é a única certeza que a gente tem. Tá bom? Mais uma coisa, William? Excelente, seu Nanete. Agora é com o Vinicião. Ok, um abraço, gente. Vamos lá, pode passar. Bom, a Nanete falou bastante da reforma, mas e do nosso lado aqui no Neros, né, especificamente no Neros Web e no Neros O2? O que a gente tem de impacto, tá? Impacto total, né? A gente já começou a ter os impactos nas emissões no ambiente de homologação, né, as notas fiscais. Igual o William citou aí no início, que alguns clientes já tiveram problemas da emissão, justamente porque, em alguns cenários, as tags, né, os novos impostos, eles passaram a ser obrigatórios no ambiente de homologação. Como é que está esse calendário? Tá? O calendário inicial era que, a partir de julho de 2025, o ambiente de homologação da Cefaz ele estaria disponível de forma opcional. O que isso quer dizer? Se eu enviar as informações no XML, se eu enviar as tags, né, o gatilho para validação das regras da nova reforma tributária, ele entra em ação. Se eu não enviar, a emissão acontece normalmente. A partir de outubro, ele passaria a ser obrigatório no ambiente de homologação, tá? Ou seja, se eu não enviar essas informações da reforma tributária no XML, a nota fiscal é rejeitada, tá? E ele passa a ser opcional no ambiente de produção.
tá? Com o mesmo comportamento, ou seja, se eu enviar essas informações no XML, os gatilhos são disparados e a validação acontece. Se eu não enviar, a emissão segue de forma normal, da forma tradicional, como a gente já conhece, até janeiro de 2026. Né? Caso não haja nenhuma alteração de data, nenhuma alteração no calendário, e aí, conversando com algumas pessoas, cada um tem uma opinião diferente sobre isso, né? Mas caso não haja nenhuma alteração de data, 5 de janeiro é a data onde a emissão das notas fiscais em ambiente de produção passam a ser obrigatórias. Tá? Então, isso impacta a nossa base toda, né? A nossa base do Neros Web, 100% dela, e grande parte da nossa base do Neros O2. Vinícius, por que grande parte? Porque alguns clientes que trabalham como, por exemplo, o fulfillment do Mercado Livre, não utilizam o faturador do Neros, não fazem a emissão das notas fiscais pelo Neros. Então, o Mercado Livre faz a emissão das notas, a gente pega essa nota e faz a integração com esse cliente. Tá? Mas para os clientes de Neros Web, os lojistas, 100% impactados. Tá? O que eu preciso fazer? Quais são os ajustes necessários que eu preciso ter no meu ambiente, na minha base, no meu Neros, para conseguir realizar essa emissão, seja em ambiente de homologação ou em janeiro em ambiente de produção? Primeiro passo, obviamente, está na V11. Né? Eu tenho certeza aqui que todos os senhores que já estão na sala já fizeram a conversão da V10 para a V11, então todo mundo habilitado para fazer a emissão dessas notas. Na release 11.4, nós fizemos a primeira liberação, né, dos ajustes, né, dos desenvolvimentos que nós fizemos no Neros. Vou falar para vocês um pouquinho daqui a pouco, mas nessa release foi liberada, então, a possibilidade, né, a capacidade da gente conseguir emitir em ambiente de homologação as notas fiscais de acordo com a reforma tributária. Nós fizemos uma segunda liberação, aí foi só um ajuste, né, só um detalhe a mais, na release 11.5.4, salvo engano, aonde a gente permite agora habilitar uma loja para que ela emita ou não a nota fiscal seguindo os dados, né, seguindo as regras da reforma tributária. Tá? Então, se a gente já estiver na V11 e a partir da 11.4, né, a gente já está com o ambiente preparado, com o ambiente apto, disponível para fazer a emissão das notas fiscais. Tá? A partir daí, o que nós temos? Nós temos ali os requisitos com os integradores, tá? Com a emissão junto à NDD e junto ao EDOC. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ajustar? Se eu faço a emissão do Neros EDOC, não preciso ajustar nada. Tá? Então, o Neros EDOC ele já está apto, a partir dessa atualização do Neros, né, a partir dessas releases que eu acabei de citar, a conseguir emitir as notas fiscais com as tags da reforma tributária normalmente. Para a NDD, aí nós temos dois cenários. Nós temos os clientes que estão em data center, ou seja, os clientes que estão no ambiente da NDD, também não precisam, até o momento, fazer nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de atualização. E nós temos os clientes que ainda têm o ambiente da NDD local, né? Tem uma estrutura ali há um pouco mais tempo, e não fizeram a migração ainda para o data center da NDD. Para esses clientes, o ambiente precisa ser atualizado. Tá? Então, a NDD, ela disponibilizou as atualizações, caso o cliente tenha estrutura, capacidade de fazer isso de forma autônoma, né? Ou ela tem ali um serviço, né, um suporte para que isso seja feito por eles, né, fora do horário, fora do expediente. Qualquer dúvida em relação a isso, aciona o nosso suporte, o suporte Neros, que o William e o time vai conseguir direcionar vocês da melhor forma possível. Tá? Então, nessas duas liberações, nessas duas releases que nós liberamos, a gente basicamente ajustou, né, o time basicamente ajustou a fórmula de cálculo, tá? Que era o primeiro passo para a gente conseguir fazer a emissão dessas notas fiscais. Só isso, Vinícius? Vai ter mais coisa? Vai ter mais coisas até o final do ano. Por quê? Seria muito fácil para a gente, né, muito simples, aí pensando do nosso lado de desenvolvimento, de colocar toda a alteração da reforma tributária na fórmula de cálculo. Né? Então, a gente poderia criar uma série de novas variáveis, englobando todos os novos códigos, os novos tributos, as alíquotas, e colocar na fórmula de cálculo para que isso seja ajustado e as notas sejam emitidas.
tá? Mas a manutenção disso depois ficaria muito trabalhosa, ficaria muito árdua, tanto para a área de serviço da Neros, quanto para o cliente, que mantém aí as suas fórmulas de cálculo. Então, qual que é o nosso trabalho atual? Trabalhar nos cadastros, tá? Então, a gente vai criar, nós já estamos criando, na verdade, uma série de novos cadastros aí vinculado a produto, vinculado a estado. A discussão que nós temos hoje internamente é justamente essa, de como criar cadastros que fiquem de maneira, para o usuário final, fácil de manter, fácil de atualizar, né? E que eu tenha as informações necessárias. Então, essa é a discussão inicial. Até o final do ano, a gente vai ter novas liberações de desenvolvimentos vinculados à reforma tributária, né? Para melhorar, na verdade, para facilitar esse ajuste e essa migração desse serviço. Mas hoje, com o que a gente já tem liberado, Vinícius, eu quero fazer a emissão da nota fiscal em ambiente de homologação, já fiz tudo que você falou, né? Então eu já estou na V11, já estou com as versões que são necessárias, eu estou na NDD, mas já está tudo atualizado, tudo certo. O que eu preciso fazer? Neste momento, atualizar a fórmula de cálculo, tá? Então foram criadas ali novas variáveis para que a gente consiga manipular as informações de base de cálculo, a alíquota, e gerar as novas tags, as novas informações da nota fiscal. Passa para mim, Luana, para o próximo slide, por favor. Aí eu tenho um exemplo, tá, da forma de cálculo que a gente utiliza para emitir a nota fiscal já com as novas tags. Isso está no Neros Mind, o suporte também tem acesso a essa documentação para passar para vocês, se for necessário. Mas aí é um exemplo do que foi feito, do que a gente está fazendo hoje para gerar a nota fiscal com as tags necessárias para a reforma. Vinícius, eu vou precisar utilizar, então, todas essas variáveis na hora que eu for para a produção, na hora que eu for utilizar a reforma tributária no meu ambiente, no dia a dia? Em tese, não. Tá? Então, aí vocês viram que, principalmente para a parte mais técnica, né, aquelas primeiras linhas ali, a gente definindo valores, né, da classificação tributária, do CST, das alíquotas, tudo manualmente. Né? Então, essa é aquela parte que eu disse que nós não queremos fazer. A gente não quer passar para a fórmula de cálculo e, consequentemente, para o usuário final, a carga de ajustar o Neros para a reforma tributária. Tá? Então, isso deve, com os cadastros, com os valores default, né, com os valores padrão, a gente vai diminuir, a ideia é que a gente diminua a necessidade de ajuste nessas fórmulas de cálculo. Eventualmente, vou precisar fazer uma alteração na classificação tributária, no CST do IBS ou do CBS? Sim, né? A gente vai, então, tratar as exceções. Tá? O trabalho todo é para que o grosso, a maior parte, seja utilizada com cadastros básicos, cadastros default, e as exceções a gente trate pontualmente, individualmente, para diminuir o trabalho braçal e diminuir a manutenção disso, né? Como a Anete falou no começo, a reforma ela vem, em teoria, para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar o nosso ambiente, então a gente tem que entrar nesse mesmo conceito de facilitar a vida do usuário final. Quando eu tenho, então, essas tags na fórmula de cálculo, qual que é o meu resultado? É o que vocês estão vendo na tela aí, ó. Essa é uma nota fiscal já emitida há algum tempo, num ambiente de teste de um dos nossos clientes, né, onde, basicamente, a gente tem dois blocos no XML gerado, né? Eu tenho um bloco ali de IBS e CDS para o produto, ou seja, eu tenho um bloco com as informações, né, dos novos tributos para o produto, que é a imagem aí do lado esquerdo, e eu tenho um outro bloco com a totalização do lado direito, né? Então eu tenho um bloco único final totalizando os valores, mais ou menos igual já acontece hoje com o ICMS, a gente tem a totalização disso lá embaixo, né? Então, gente, isso que a gente já tem disponível hoje no Neros, tá? Já está na release liberada, já está no portal para vocês baixarem, atualizarem a base de teste, fazer o que for necessário e validar esse processo de emissão das notas fiscais. Tem dúvida, né? Precisa de um apoio? Levanta a mão, chama o William, chama o nosso suporte, que a gente entra aí para apoiá-los, né? É o suficiente? A gente tem muita coisa ainda para trabalhar, tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para fazer, né? Dentro da Neros, dentro do desenvolvimento, a gente tem um squad multidisciplinar, já discutindo a reforma tributária desde o início, para entender o que a gente tem que fazer, para entender quais os ajustes que nós temos que aplicar no Neros, tá?
A Cefaz, em tese, não solta mais nenhuma nota técnica até o final do ano. Essa é a última informação que nós temos. Eu acho muito pouco provável. Então, a gente vai ter que mudar alguma coisa? Não sei, tá? Acompanhando isso dia a dia, mês a mês, para saber o que a gente precisa trazer para dentro do Neros, o que a gente precisa trazer para adequar, para que a gente consiga atender aí as regulamentações, né, as exigências da reforma tributária. Perfeito, gente? Então, em relação ao Neros, é o que a gente tem disponível já para vocês, deixar claro novamente que continuamos trabalhando, continuamos evoluindo o produto para atender a reforma tributária da melhor forma possível e que vocês tenham a menor quantidade de trabalho braçal para manter esse ambiente que vocês já têm hoje, tá? Vamos abrir aqui agora, então, para perguntas, para dúvidas, só complementar aqui a apresentação do pessoal, né? A gente não podia ir sozinho, então eu trouxe o time todo, tá? Então a gente está aí com o Nilo, com o Ítalo, com o Raimundo, com o Vitão, com a turma aí do squad da reforma tributária para ajudar, né, a entender as dúvidas, ajudar a responder o questionamento de vocês. Perfeito? Você está acompanhando, William, as perguntas, né? Estou acompanhando, começaram agora. Dá um pitacozinho aqui rapidinho, posso? Claro. Boa tarde, todo mundo aí. Quem não me conhece, sou o Nilo, sou o PO aqui no desenvolvimento. Só reforçando algumas coisas a respeito do que o Vinícius mostrou. Quem puder voltar no slide, puder voltar lá no slide da fórmula, por favor. Mais um, aí. Só para assim, até o pessoal mais que não é tão técnico entender um pouquinho do que foi feito, tá? Hoje, todo o cálculo de imposto relativo à nota fiscal, dentro do Neros, ela é controlada pela fórmula de cálculo, beleza? Como é um algoritmo, né, que é feito ali, cada um trata do jeito que acha que é melhor, vamos colocar assim. Isso que está na tela, ele é um exemplo que a gente montou para poder fazer os primeiros testes de ambiente de homologação. Se a gente reparar, as alíquotas de IBS e CBS são até fixas ali na fórmula, 0,10 e 0,90, que é o que está valendo agora e vai valer em 2026. Essa primeira liberação que a gente fez foi assim, o que a gente conseguiu de fazer de mais rápido, com o menor impacto possível no jeito que todo mundo opera, para poder não parar o ambiente de homologação, dados os prazos que eram extremamente apertados. Então, nada foi mudado em relação a como é que a fórmula funciona, e esses valores que a gente hoje está na homologação, eles nem são gravados dentro do sistema, eles são só meramente informativos na nota fiscal, porque é só ambiente de homologação e é só para poder, até nós mesmos conseguimos fazer alguns testes em relação a essa reforma. A liberação que a gente fez, que o Vinícius falou no release mais recente, foi em relação à obrigatoriedade disso. Por quê? A Cefaz, eles falaram que o prazo seria outubro, e logo que entrou outubro, eles falaram assim, não, desistir, não é mais outubro, não, cada estado vai fazer decidir seus prazos e tudo mais. Então, por isso que a gente teve que soltar, a gente tinha colocado fixo dentro do sistema, que a partir das notas emitidas em outubro, em homologação, a gente ia mandar para a nota os valores, e aí, caso eu estivesse na fórmula, vai tudo com zero, e a Cefaz vai e rejeita, porque era obrigatório, né, em base de homologação, só que a Cefaz voltou atrás, falou, não é mais, provavelmente muita gente teve problema, não vai ser mais obrigatório, só vou validar quando vocês mandarem, e cada estado agora decide quando é que vai entrar obrigatoriedade ou não. Então, a mudança que a gente fez mais recente foi criar parâmetros dentro do sistema, para que em cada loja você decida quando que vai mandar as informações e quando não vai. Tá? Essa foi a mudança mais recente que a gente fez. Mas ainda são informações meramente informativas, só para o ambiente de homologação aprovar essas notas, só para mim ver isso saindo no XML, e o meu ambiente, para, às vezes, querer fazer teste de outras coisas que nem são da reforma, não ficar parado. Tá? Essa foi a intenção inicial. E o trabalho que a gente está fazendo atualmente é na parte de cadastro, que entra em cima da dúvida do Francisco em relação à forma de cálculo em si, ou do Jorge sobre forma de cálculo em nota relativa ao cupom. Acho que todos os dois estão muito ali em cima de forma de cálculo, tá? Aí vou tentar responder isso. O estudo que a gente está fazendo no momento é como que a gente vai
fazer a mudança de paradigma dentro do sistema, causando o mínimo de impacto possível, mas deixando flexível, da mesma forma que a fórmula de cálculo hoje é flexível, né? Cada um consegue, da maneira que achar melhor, né? Desde que tenha conhecimento suficiente, manipular a fórmula ao bel prazer. Então, é muito... A fórmula, eu sempre falo que ela faz de dois gumes. Ela é muito linda, porque ela deixa você fazer tudo, mas ela é muito ruim, porque deixa você fazer tudo, ao mesmo tempo, né? Então, nessa transição, a gente ainda está estudando como é que vai ser feito. Porque a gente não soltou nada. Porque nem o governo sabe como é que esse negócio vai funcionar direito, tanto que eles já mudaram até os prazos. Em relação ao SPED, não saiu uma linha de nada, então não sabemos como é que vai ser feita a apuração desses impostos, no split payment, como é que vai mandar isso para a Cefaz exatamente, o que é do logístico, o que é do governo. Então, a gente não tem ainda normas técnicas suficientes para um desenvolvimento completo. Então, a gente está indo aos poucos com o que a gente já tem. Tá? Então, em relação à fórmula, vai continuar a fórmula, vai mudar a fórmula? Não sabemos ainda, estamos estudando isso. O mais provável é que vai continuar sendo fórmula de cálculo, mas de um jeito que a mexida na fórmula seja mínima. Você vai ter na fórmula de cálculo basicamente falando que é base vezes alíquota dá valor, e aí isso acabou, não tem mais nada. E toda essa parte de parametrização, de qual que é a alíquota daquele produto, qual que é a classificação fiscal daquele produto, e como é que vai ser isso, vai ser nos cadastros que a gente ainda está fazendo, e a gente está realmente tentando bolar um jeito de ficar o mínimo trabalho possível para quem vai dar manutenção nisso. Seria muito fácil para a gente pegar e falar assim, não, você entra no cadastro e coloca a alíquota aí, produto por produto. Boa sorte. Não é isso que a gente está fazendo do lado de cá. Então, a gente está estudando um jeito de fazer de um jeito que tenha níveis de parametrização, que eu consiga definir defaults de cima para baixo, porque a gente acredita que a grande maioria dos nossos clientes vai ter literalmente uma alíquota de CBS e uma de IBS, e é isso, para toda a gama de produtos, e um ou outro produto ele vai ter alguma exceção, ou um ou outro grupo de produtos vai ter alguma exceção. Então, a gente está estudando isso para poder fazer da melhor forma possível. Tá? As próximas liberações provavelmente serão para gravar essas informações que a gente já está enviando na nota, e a gente continua o estudo aí dos cadastros, mas ainda não tem nada 100% concreto de como é que vai ser, porque tudo não tem certeza ainda. Beleza? Então, vai ter mudança na fórmula? Possivelmente. A gente vai abandonar a fórmula? Provavelmente não. Tá? Mas o tratamento na fórmula vai ser mínimo. Beleza? É isso. Isso aí. Aí só fazendo um reforço aqui no que você falou também sobre o SPED, gente, 2026 é um ano teste, tá? A gente não tem escrituração e não tem apuração desses novos impostos. Não existe pagamento, eles são literalmente um teste. Exatamente. Mais dúvidas? Agora sim. Show. Temos mais Opa, dúvidas gente, aqui? boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu tenho uma dúvida, mas não é necessariamente sobre reforma tributária. Aproveitar que está todo o time aqui. Posso perguntar? Vou tentar, né? Bom, gente, Pode. é porque assim, para quem trabalha com empresas de médio a grande porte, está tendo aí uma tendência natural até aqui de se usarem sistema integrado. E aí, pensando na evolução do Neros, agora com a reforma tributária e outros pontos, como é que vocês estão enxergando hoje a evolução da parte contábil do sistema? Não sei se eu entendi a pergunta. A parte contábil, assim, de otimizar mais, a questão mesmo de fazer a contabilidade pelo Neros. Quer falar alguma coisa nisso? Eu posso tentar responder. Vamos lá. Sou Rony Rony. levantou a mão. O Rony vai responder. Vamos lá. Tudo bem, Eric? É o Rony. O Eric, essa parte contábil, né, ela não vai ser
né, vamos falar assim, atualizada dentro do Neros, né, porque não é o nosso foco, né. Hoje, a Neros, né, como empresa, né, porque tem o Neros, o RP, e a Neros, né, como empresa, né, nós estamos focados muito nessa questão do varejo, né, vamos falar assim, nessa questão da gestão de loja. E, como você falou, né, a tendência é criar esse ecossistemas, né, com sistemas, vamos falar assim, focados, seja na área de gestão digital do crediário, seja na área, vamos falar assim, de contabilidade, seja em qualquer outra área. Então, o que nós estamos fazendo, e o nosso roadmap está voltado, é para melhorar e para, vamos falar assim, disponibilizar cada vez mais encaixes dentro do Neros para que esse ecossistema ele seja mais fácil de relacionar. Então, hoje a gente tem com os principais, vamos falar assim, sistemas contábeis, né? Nós temos com a TOTUS, nós temos com a Sênior, nós temos com a Alterdata, nós temos com a Domínio. Então, todos esses sistemas a gente consegue engatar, né, via integração via do Neros, para que a contabilidade ela seja feita da melhor maneira possível, tá? Então, o que nós estamos fazendo é melhorando e disponibilizando cada vez mais ferramentas de integração para que esses fechamentos sejam feitos em sistemas específicos, atendendo toda a legislação contábil aí do país. Consegui responder, Erix? Conseguiu responder a outra pergunta que eu tinha, que é justamente se está tendo, já que não está focado mais na parte do varejo, se está tendo essa integração com outros sistemas contábeis. Sim, com certeza, com certeza. E muitos desses sistemas nós já temos clientes aí utilizando e há bastante tempo, tá? Então, beleza, aproveitando, né? Então, essa questão de folha, contabilidade, o que nós estamos investindo é integrando e aumentando esse nosso ecossistema, tá bom? certo. Obrigado, gente. Nada. O Amaral fez um acréscimo na pergunta do Erix, o Rony, que acredito que a pergunta dele está voltada sobre quais mudanças da reforma tributária afetam diretamente os sistemas de gestão fiscal e contábil. A questão, vamos falar assim, fiscal, como o Nanete falou, tá? A princípio, não tem alteração nenhuma, tá? A nossa crença, né, e essa nova legislação foi criada, a princípio, para simplificar. Então, esperamos que todas essas obrigações acessórias, quando eu falo de SPED, no futuro, mas aí nós estamos falando de lá em 2033, elas não sejam mais necessárias, tá? Mas, até lá, a gente vai continuar tendo de ter essas duas frentes, vamos falar assim, em paralelo. Continuando com o SPED, continuando com o SPED contribuições, com o SPED fiscal, até que isso seja restabelecido, tá bom? Deixa eu tentar responder aqui a Gisele, meio que da Gisele e do Amaral ali também, a respeito sobre... Deixa eu só ler, Nilo, só para todo mundo ficar ciente da pergunta. Ainda tem, pergunta Gisele, tá, pessoal? Ainda tem muito o que se definir quanto à reforma de crédito desses impostos, mas já tem algo previsto sobre a forma de registro dos créditos no Neros? A resposta hoje é não, até porque o próprio governo não deixou isso muito claro para a gente, como que vai ser tratado. Então, o foco no momento é na emissão das notas em si, com os impostos de maneira correta, e os cadastros de forma que isso faça de um jeito mais simples possível. Aí essa parte dos créditos em si vai depender de como é que o governo vai liberar as normas técnicas a respeito de como se dará a apuração desses impostos, que não tem nada ainda como que vai ser a apuração. Então, realmente, a gente não consegue falar como vai ser no Neros sem o governo decidir como é que ele quer que a gente preste essas informações para eles. Tá bom, Gisele? Então, no momento, a gente acredita que durante esse 2026, o governo vai estar testando o recebimento das informações via nota fiscal, que aí sim eles vão passar para soltar as normas técnicas cabíveis a respeito de como se dará a apuração. Tá? Vou pegar o exemplo do Nanete não sei se todo mundo entendeu, do split payment.
eu comprei uma mercadoria, tem um crédito destacado nessa nota. Comprei por 100, tem 12, estou chutando aqui o que tem hoje, né? 12% de crédito de imposto. Se o meu fornecedor não pagar esse imposto para o governo, eu não me credito. É literalmente isso. Eu tento me creditar, tem um evento que tem que ser mandado. O crédito não é mais simplesmente registrar em livro. Eu tenho que mandar um evento de nota, vamos colocar assim, para o governo, falando, ó, quero me creditar, e ele aprova esse crédito ou não. E se não estiver pago, ele não aprova, e você não se acredita, e seu caixa foi para o espaço. Porque você contava com aquele crédito, seu fornecedor está inadimplente, e você simplesmente, dependendo do volume, você não tem o crédito. O governo está fazendo isso para acabar com a inadimplência, e o caso que o Nanete falou das empresas fantasmas que abrem, vendem um monte de coisa, não paga nada, e depois fecha e todo mundo já se creditou. Então, assim, como exatamente vai se dar isso, ainda não tem norma técnica, só tem a legislação falando que vai ter o crédito, vai ter que autorizar o crédito, mas exatamente como vai funcionar não está muito claro para ninguém ainda. Isso aí. Pergunta do Francisco. Durante a apresentação foi falado referente a mudanças em relação à emissão de notas fiscais. Queria entender também se vai impactar algo na parte de recebimento de mercadoria de fornecedores, que entendo que a partir do ano que vem as notas fiscais virão com informações de IBS e CBS. Sim. Francisco, vai, tá? Isso aí vai entrar na questão que o Nanete até citou da precificação, né? Só reforçando que 2026 é o ano piloto, é o ano teste para a emissão dos documentos fiscais, né? Então, a gente não vai ter nenhum impacto direto nesse ano de 2026, mas sim, né, a gente vai precisar tratar essas informações porque elas vão compor a precificação do produto no Neros. Como? A gente ainda não sabe, né? Ainda algumas informações precisam ser definidas. A gente vai tratar isso de forma separada, vamos ter uma terceira coluna na planilha de precificação, né? Hoje eu tenho a coluna da esquerda, que são os tributos da compra, a coluna da direita, que são os tributos da venda. Será que eu vou ter uma terceira coluna, onde a segunda vira as operações de ICMS e a terceira CBS e IBS? Né? Então, tudo isso está em discussão, tudo isso a gente está analisando, acompanhando as liberações das notas técnicas, né? Mas sim, a gente vai tratar isso, né? Não para 2026, né? Mas isso sim tem que ser tratado. Tá durante 2026. O que a gente pode adiantar é que no início a gente vai gravar todas as informações recebidas no XML, porque no futuro a gente vai precisar delas para alguma coisa que não sabemos ainda como. Esse negócio é bem interessante que o Vinícius falou da precificação, gente, porque a gente vai ter que conviver por 7 anos com todos os impostos que a gente tem hoje e mais esses. E o governo vai fazer uma transição gradativa, tira um pedacinho de ICMS e coloca mais um pouquinho de IBS. E as alíquotas vão ir mudando. Então, durante 7 anos, além de toda a apuração que a gente já tem do ICMS, do TI, DST e tudo mais, a gente vai ter a apuração, ainda não sabemos como, do CBS e do IBS. Então, veio para simplificar, mas durante 7 anos é só complicação que a gente vai ter. Porque a teoria da simplicidade do novo convivendo com a complexidade do velho. Como é que isso vai funcionar, veremos. Isso aí. Pergunta da R Damásio Contabilidade. Não tem o nome aqui, deve ser o pessoal da contabilidade lá da R Damásio. A Neros vai oferecer treinamento para configurar as notas fiscais de acordo com as novas regras da reforma tributária, que entram em vigor em janeiro de 26? Treinamento não, tá? O que a gente vai disponibilizar, na verdade, já foi disponibilizado e está em constante atualização, é a documentação do que foi feito, né, das variáveis que nós temos, e do que tem que ser feito nessas fórmulas que vocês já utilizam. E aí segue o fluxo que a gente já trabalha hoje, né? Então, o cliente que tem lá o time de TI, que tem o time capacitado para conseguir executar essas alterações, consegue fazer isso sozinho, sem precisar de nenhum tipo de intervenção da Neros, digamos assim. Para o cliente que não tem, né, esse time, a gente está aqui disponível, né, para apoiá-los, o time de serviços consegue executar essas adequações para vocês. Reforçando, né, Vinícius, que a gente tá planejando essas mudanças de forma que ela fique o mais simples possível aí para vocês. Exato. Então, a ideia é que esses ajustes em fórmula sejam bem tranquilos de ser feitos. Mas caso precise de um apoio, né, para revisar todas as fórmulas, fazer aquela
aquela vistoria completa, vamos dizer assim, o time de serviço vai estar à disposição. Ponto muito importante, tá, pessoal? Muitos desses pontos já estão podendo ser validados em homologação. Então, de novo, a importância de já estar na V11 para começar a fazer essas validações, fazer esses ajustes, validar para quando entrar o ano, se vocês já estarem tranquilos, entendendo o que mudou, como é que está funcionando, e estarem tranquilos aí quanto a essa transição, tá? Então, de novo, fica até um pouco repetitivo essa questão da V11, mas é porque, de fato, é o ponto mais importante de tudo. Tem que fazer essa migração para começar a fazer essas validações que em homologação, por exemplo, já dá para fazer, tá? Já é possível realizar. É muito importante esse processo aí. A documentação do que já foi liberado é relativamente simples, porque foram só as variáveis de fórmula. Assim que a gente liberar a parte de cadastros, que é o que a gente está trabalhando mais firme no momento, a gente vai ter a complementação da documentação com o que a gente soltou de novo. O pessoal pode ver a documentação, ter de novo. A gente está tentando fazer do jeito mais simples possível. E aí, quem tiver dúvida, vai acionar o suporte ou contratar algum tipo de assessoria, se for necessário. Beleza? Isso aí. Perguntinha do Amaral aqui, gente, sobre o split payment. Como ficaria a operação de devoluções, acerto de consignação e etc. Até porque estamos, acredito, falando sobre compra e venda. Essa é uma dúvida nossa também, viu, Amaral? Não só sobre split payment, sobre tributação em geral, dependendo das operações. Não tem, eu realmente estou muito em cima desses negócios de reforma, lendo nota técnica, vendo tudo que todo mundo solta, até outras empresas a respeito disso. Ninguém fala uma linha a respeito de operação. Só fala assim, temos a nova classificação, a classificação é ser tributado ou não. Mas não existe uma classificação de outras, não existe uma classificação de não tributado geral, só tem para produtos específicos. Então, por exemplo, como é que eu faço o crédito da devolução, porque eu já paguei na saída? Porque, lembra, o split payment, quando eu emiti uma nota e eu tenho um boleto, esse boleto vai ir vinculado à nota para o banco. Esse boleto é de R$100. A hora que o seu cliente pagar para o banco os R$100, só vai cair na sua conta, por exemplo, R$88. Os 12% já foi para o governo. O banco, por isso chama split, né? Ele divide o pagamento, parte vai para o lojista e a outra parte vai direto para o governo. O cliente veio e devolveu a mercadoria. E aí, o que eu faço? Cadê meus R$12? Não sabemos ainda. Não tem uma linha de nada, de norma técnica, de nada, falando sobre isso com clareza ainda. Assim, por exemplo, eu tenho o pessoal que está aí no regime vertical, emitiu uma nota de entrega futura e emitiu uma nota de simples remessa. A tributação já foi feita na nota de entrega futura. Como é que eu classifico a simples remessa? Não tem uma linha de nada sobre isso na legislação e nem nas normas técnicas. Isso aí. Não existe... Mais uma aqui, já um pouquinho do horário, mas vamos tentar responder todo mundo, tá, pessoal? E essa do Francisco é importante, tá, William? Interessante, exatamente. Bem importante a pergunta do Francisco aqui. Pode falar um pouco mais sobre o que vai mudar nas emissões de nota de serviço? Hoje usamos a integração via arquivo com a NDD. As prefeituras precisam estar preparadas para essa mudança também? Sei que hoje cada prefeitura tem empresa responsável pela TI e layouts diferentes. Essas validações seriam somente para o produto? Importantíssimo isso daí, porque ela não inicia em 2026, tá? O que está acontecendo? Então, a pergunta que você fez ali, Francisco, se as prefeituras precisam estar preparadas? Sim, precisam. Só que tem um detalhe importante. A gente está num processo de transição para um ambiente nacional de emissão de nota fiscal de serviço. Quando eu falo a gente, as prefeituras elas vão optar por utilizar ou não esse ambiente. Aí, quando elas optam por utilizar esse ambiente, obviamente, o ambiente local, né, o ambiente que eles têm hoje para emitir nota fiscal, deve ser desatualizado, deve ser desativado, tá? As prefeituras que optarem por manter o seu ambiente, eu não quero utilizar o emissor nacional. O que eu tenho que fazer? A prefeitura ela precisa se adequar e ela precisa se atualizar para que as novas regras desse ambiente nacional serão seguidas por ela. Isso vai ser pré-requisito para a emissão de nota fiscal de serviço pela reforma tributária.
Por que eu falei que essa pergunta ela é importante? Porque essa mudança ela já está acontecendo, é em 2025. Então, por exemplo, para Belo Horizonte, os clientes que emitem nota fiscal de serviço, a Neros, por exemplo, né, a Neros utiliza o Neros para fazer a emissão das notas. Então, a gente tem uma atualização que vai sair na evolutiva de novembro, né, no final do mês que vem, com esses ajustes, tá? Então, existe sim uma atualização que ou as prefeituras precisam fazer, né, ou o ambiente precisa ser atualizado para que a gente consiga atender esse ponto. Você, especificamente, precisa fazer alguma coisa no seu ambiente? Não, tá? Até o momento, não. O que você vai precisar ter é a atualização do Neros, que a gente vai liberar no final de novembro com um novo layout da nota fiscal de serviço. Mas é um trabalho do Neros para frente. O usuário, né, o operador, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste até o momento. Faltou alguma coisa, Nila? E aí, reforçando, a gente está falando de release evolutiva, release na V11, hein, gente? Perfeito. De novo, Perfeito. V11 aí. Essa mudança que já está acontecendo em 2025 é a adoção das prefeituras já para o ambiente nacional. Então, no exemplo do Vinícius, Belo Horizonte vai começar a trabalhar no ambiente de emissão de nota de serviço nacional a partir de 1º de dezembro. Então, a gente, todo mundo que é de Belo Horizonte, que emite nota de serviço, precisa se adequar até 1º de dezembro. A gente já vai soltar agora na release de novembro, né? A atualização do layout. A NDD já está preparada no ambiente dela, é o último layout, que eles chamam de layout único lá, o layout 5.13, se não me engano, e o que a gente está fazendo é se adequar a esse layout. Essa adequação de layout, ela é tanto para a ida para o ambiente nacional, quanto para a parte de reforma tributária. Essa parte de fórmula que a gente colocou, que a gente já liberou, ela foi só para NFE e NFCE. Nessa atualização de novembro vai sair a de nota de serviço também. Mas nesse layout 5.13 da NDD, já pensando em ambiente nacional. A minha prefeitura, de onde eu estou aqui, ela não vai trabalhar com ambiente nacional. Tem que pegar com a prefeitura o que eles vão fazer, porque não sabemos. E aí, provavelmente, a NDD vai ter que se adequar, e já deve estar em contato com todas as prefeituras, e nós também. Mas, em relação a Neros, para os clientes em geral, qualquer mudança. Para a reforma tributária, colocar as variáveis lá de IBS e CBS, para fazer o cálculo na fórmula, mas em relação ao layout, ninguém precisa mexer em nada, é tudo automático, a gente vai atualizar internamente aqui, e nada muda para vocês. Só atualizar a release. Só atualizar a release. A última pergunta aqui para... Provavelmente vai ter um parâmetro nas configurações de NFSE para falar que vai operar com o layout mais novo da prefeitura, porque igual no caso que a gente está mudando, Belo Horizonte vai mudar, se eu estou numa prefeitura que não vai mudar ainda, a alteração não pode impactar. Então vai ter um parâmetro na loja que tem que ser ativado para trabalhar com o layout novo. Beleza? Somente versão 11. Gente, tudo que a gente está falando aqui é somente versão 11. Não existem mais liberações de nada de novo em V10 desde... agosto. Na verdade, nem liberação nenhuma, né? Nem de bug, nem nada mais. Agosto ainda tinha questão de bugs, de lá para cá nem isso. Então, assim, não tem V10 exatamente mais, gente. Quem está com a V10 funcionando é o que está funcionando. Não tem versão no site mais nova para poder baixar desde agosto, da V10. Então, é tudo V11 que a gente está falando aqui. Tá? Porque a gente está falando de atualização, de reforma tributária, do ano que vem, dessas novas variáveis para validar em homologação, é 100% V11, tá, pessoal? Por isso que eu reforcei isso em alguns momentos aqui no webinar. Não tem mais atualização da V10 já há algum tempo, tá? Porque a estrutura não suporta, literalmente por conta disso. Então, tem tudo que a gente falou aqui para validar, para conseguir testar, para conseguir enxergar essas opções que a gente está informando, tem que estar na V11, tá? A última pergunta aqui do Xisto: o imposto será retido na fonte? Acho que ele mandou essa enquanto você estava explicando a questão. Não existe retenção. A retenção acabou. Só que o físico é muito esperto, ele não chama mais de retenção, entendeu? Ele vai facultar você, é facultativo, se não obrigatório, fazer
o pagamento para a fonte, não é reter mais, você vai pagar para a fonte, entendeu? Então, o que acontece? Você tem uma nota de R$100, você tem um crédito 12, você pode pagar os 100 do seu fornecedor, tudo bem. Só que aqueles 12 só vai ser efetivo o dia que o seu fornecedor pagar o imposto, beleza? Então, isso pode demorar 30 dias, pode demorar 60 dias, para aquele imposto, né, você poder se creditar. Então, para evitar esse atraso, eu acho que a maioria das empresas vão querer fazer o split pagamento, que é o pagamento desse imposto que você está pagando. Em vez de pagar os R$100 para ele, você paga 88,12 para o governo. Tá? Mas isso é facultativo, tá? Isso vai começar primeiro, facultativo, depois o governo escalar isso para as grandes empresas e principalmente tributação entre empresas. Tá? Do seu para o varejo, provavelmente não tem sentido isso, tá? É só na relação de empresa a empresa, beleza, gente? Mas esse conceito de ST que a gente tem hoje, que você aplica um valor agregado em cima do seu preço de venda para achar uma nova base de cálculo, calcular o imposto, isso não existe quando a gente faz a reforma. Acabou. Deixa de existir completamente, tá? Assim como regimes especiais também já está previsto acabar com todos os regimes especiais aí da pessoa que tem. Exceto Zona Franca de Manaus. Exceto Zona Franca. É que a regime especial é daqueles acordos de Estado ali e tal. Isso, a ideia é que isso seja extinto, tá? Vamos ver até... Não veremos, mas... vamos ver depois de 33, a gente conversa nisso. Mas pela legislação... Tudo é gradativo. Tudo gradativo. Pelo que está na legislação, não existe o conceito de ST mais. Não existe mais... como é que fala? Regime especial tributário, exceto a Zona Franca de Manaus. Não tem mais nada disso. Só vai ter uma coisa: IBS, CBS e imposto seletivo, que a gente chama aí o imposto do pecado, né? A gente falou pouco sobre ele, a gente acredita que praticamente ninguém na nossa base vai estar bem ali com isso ali, porque são coisas muito específicas. Mas, enfim. Isso aí. Pessoal, chegamos aqui às 4h15, 4h16. Bastante gente na sala. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Como o Vinícius adiantou no começo, né, hoje a gente trouxe o que já tem disponível e explicado pelo governo para a gente fazer. Ainda tem muitas respostas que a gente não tem, então não tem como pensar em como encaixar isso no sistema ainda. Ao longo de 2026, a gente vai ter muita novidade, com certeza, sobre o tema, e a gente vai estar sempre marcando essas conversas para estar trazendo para vocês todas as atualizações, tá? De forma imediata, V11 urgente, tá? Vamos todo mundo atualizar aí, quem ainda não atualizou. Sei que a gente já está com bastante gente na V11, eu tenho acompanhado aí com vocês. Quem não atualizou, vamos correr para fazer esse processo, para a gente conseguir já começar essa validação e evitar sustos maiores aí em 2026, tá? Então, à medida que forem saindo as documentações... Perdão, Vinícius, pode ir. Não deixem para a última hora, importantíssimo. Independente se for fazer de forma autônoma ou precisar do apoio do nosso time de serviços, né? Não deixe para a última hora. Isso aí. Até para ir acostumando, entendendo como é que vai ser o funcionamento e todos os processos aí dentro do dia a dia de vocês. A gente sabe que cada um trabalha de uma forma, então é importante já começar esses processos de validações de acordo com o processo aí da empresa de vocês, tá? Então, à medida que forem saindo, as documentações vão sendo disponibilizadas para vocês. Em caso de dúvida, o suporte vai estar à disposição para apoiar. E em caso de execução de alguma alteração, alguma configuração, enfim, o time de serviço também vai estar à disposição de vocês. Beleza? Turma, muito obrigado. A gente teve recorde de público aqui hoje, nesse webinar. Foi bem legal, conseguimos tirar algumas dúvidas de vocês. Ultrapassamos um pouco o tempo, mas eu acho que foi muito produtivo. Muito obrigado e até o próximo aí, gente. Abraço.